E eu já começo o programa de hoje com pesquisa. A gente teve uma divulgada hoje pelo grupo XP e PESP. Arte na tela, produção, por favor, para que a gente possa informar a nossa audiência aqui. Na pesquisa, gente, nós temos os seguintes resultados: 45% para Lula, 34% para Bolsonaro, 8% Ciro Gomes, seguidos de Simone Tebet, 3%, João Dória, 2% e o deputado André Janones, com 2%. Temos uma outra página, Edu, em relação a isso, somente essa. E olha só, um outro levantamento que foi feito, inclusive, pelo grupo XP e PESP, aponta que 42% da população brasileira atribui a responsabilidade pela alta na inflação no Brasil ao presidente da República, Jair Bolsonaro. 18% culpam os governadores, 16% culpam a pandemia e 9% consideram que a guerra na Ucrânia provocou elevação dos índices inflacionários aqui no Brasil. E nós vamos dar prosseguimento a essa avaliação na nossa enquete de hoje, que eu vou abrir a partir de agora no site da Jovem Pan News para você votar lá, participar. Você acha que o presidente da República é o responsável pela alta na inflação? De quem que é a responsabilidade pelos números que estão se apresentando aí a todos os brasileiros? Vai lá no jovempan.com.br, vota, participa. No final do programa eu trago aqui o resultado parcial. Serrão, eu já repasso essa mesma pergunta para você. Quem é o responsável pela alta inflacionária? Saudações, meus amigos e amados haters. Eu estava esperando por essa pergunta. O componente inflacionário no Brasil, ele se deve a vários fatores. Um deles, preponderante, é o componente sazonal. Tivemos aí crise hídrica, tivemos aí enchentes, tivemos aumentos de preço de combustível, que esse sim tem um impacto direto sobre a inflação, e a causa do aumento de combustível pode ser variada também. Ter aí o fator dos estados, do ICMS, tem a questão da guerra da Ucrânia, que também gerou um certo impacto sobre isso. Tem também a importação de combustíveis, estão ganhando alto na margem de venda do lucro nessas importações de combustível no repasse ao consumidor. E tem também o fator Petrobras, que poderia lucrar menos e oferecer o custo um pouco mais baixo. Mas diria que esse fator Petrobras não é nem tão preponderante nos combustíveis em geral, mas no combustível de aviação, o querosene. Esse aí a Petrobras tem responsabilidade, sim. Nos demais, ela dividiria a culpa aí com os importadores, que estão tendo altas margens de lucro também, como a Petrobras está tendo. Então, a percepção de que o presidente da República seria o responsável pela alta da inflação, essa é a grande malandragem da pesquisa eleitoral, porque quando ela faz essa pergunta, ela já está praticamente induzindo uma resposta. E aí o percentual que meter pau no presidente da República, dependendo de onde esse percentual seja ouvido e do tamanho dessa amostra, realiza-se a profecia da mídia nacional socialista tupiniquim. Aí você tem a previsão de que quem está danando a economia é o Bolsonaro. Então, se tudo vai mal, é culpa do Bolsonaro. A narrativa política da oposição se encaixa perfeitamente com o resultado indutor da pesquisa. Que cenário de manipulação melhor do que esse? Eu não conheço. Constantino, ontem nós tivemos aí o Datafolha divulgando números diferentes dessa pesquisa da XP e PESP que eu trouxe aqui os dados hoje. Por que você acha que tem essa discrepância nos números? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, a pesquisa da Datafolha ninguém sério leva a sério, né? Basta olhar os erros passados estrondosos, né? Eu acho que dessa vez a turma do Datafolha até exagerou na dose, né? E aí até deixou constrangido alguns petistas ali para celebrar, né? Exageraram, mas para que serve esse exagero todo, né? Para dar uma credibilidade maior às demais pesquisas, que também estão equivocadas e devem ser feitas na porta de algum sindicato, né? Para inflar tanto o número daquele que não pode sair à rua, que faz a caravana digital, porque não pode ir para as ruas, né? Então, não dá para acreditar nessas pesquisas, mas o Datafolha foi ponto fora da curva, muito exagerado, forçaram demais a barra. Agora, essa outra pesquisa que o Serrão comentava da responsabilidade pela inflação, veja, se a gente acreditar que mais ou menos 4 em cada 10 brasileiros realmente atribuem a inflação
ao governo federal, bom, isso explicaria por que existe uma insatisfação grande com o governo e alguma chance aí do Lula ir para o segundo turno com essa mesma ordem de grandeza do presidente, ali perto de 30 e poucos, 40%, mas estariam todos eles errados e com os olhos tapados, né? Quer dizer, se a culpa da inflação no Brasil é do governo federal, é do presidente Bolsonaro, que nem defendeu o lockdown, nem nada na pandemia, de quem é a culpa da inflação recorde em 40 anos nos Estados Unidos? De quem é a culpa da inflação recorde em 30, 40 anos em vários países da Europa? Quem é responsável pela inflação de 70% na Argentina, bem ao lado? Que fez aquelas coisas que a mesma imprensa e a oposição pediam ou demandavam que o presidente brasileiro fizesse durante a pandemia. Congelou o preço, decretou lockdown e seguiu a ciência. Ou seja, uma espécie de Doriana lá. Então, não é coerente isso. Quem acha que a culpa da inflação brasileira é do governo federal está míope, está cego do ponto de vista ideológico e ignorante em relação à economia. Está olhando ali para a árvore e ignorando toda uma floresta e, inclusive, a reação toda à pandemia, que tem muito a ver com essa inflação e que o presidente brasileiro foi um dos únicos que ficaram contra isso. Então, não faria um sentido você culpar a inflação brasileira, o governo federal, por isso. Não é correto. Piperno, você ficou feliz com os números ontem, né? Boa tarde, Paulo, os colegas. Paulo, veja, vamos agora fazer um pouco mais de análise, menos de torcida, aliás, como fez o Constantino aí, né? Agiu como... Eu trouxe fatos. Não, você agiu como eu imaginava. Trouxe fatos. Um porta-voz bolsonarista, né? Mas... O cara já começou atacando. Hoje é sexta-feira, hein? Eu quero ler. Começou na maldade. Eu vou aproveitar para ler, Ele não vai rebater Paulo. nenhum fato meu, ele não vai falar da inflação da Argentina, exato. da recorde de inflação nos Estados Unidos, da Europa, ele não vai fazer nada disso. Não, porque o mediador me perguntou sobre o resultado da pesquisa de ontem, se eu fiquei contente, certo? E, então, como eu não me alinho com, por exemplo, o porta-voz golpistantínico, eu vou ler um tweet do ministro Fábio Faria, acho que insuspeito em relação ao bolsonarismo também. Um tweet de agosto de 2020, quando o mesmo Datafolha apontava para índices de aprovação recorde do presidente Bolsonaro naquela época do Auxílio Brasil de R$600. Então ele começa empolgado assim: excelente, o presidente Jair Bolsonaro atingiu sua melhor avaliação desde o início do mandato, segundo pesquisa Datafolha, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. É muito bom ver que os brasileiros reconhecendo o grande trabalho que vem sendo feito pelo governo em todas as suas frentes. Então, é claro que naquele momento o Datafolha, então, ele mostrava um resultado favorável. Aí sim, puxa vida, que bacana esse resultado. Ontem, o mesmo ministro resolveu fazer uma enquete, uma brincadeirinha no Twitter sobre a pesquisa da Datafolha divulgada minutos antes e acabou quebrando a cara, porque milhares de pessoas apontaram para o resultado indesejado para ele. Então veja, Paulo, eu sempre fiz aqui a distinção entre levantamentos presenciais e pesquisas feitas pelo telefone. Os vários institutos eles usam essas duas metodologias. E eu sempre disse aqui, vocês já cansaram de ouvir, que quando os levantamentos eram pelo telefone, a tendência era de números melhores ao presidente Bolsonaro e um pouco piores ao ex-presidente Lula. Por quê? Porque eles têm maior dificuldade em captar as manifestações daquele público que recebe até 2 salários mínimos, que é exatamente o segmento em que o ex-presidente Lula tem a sua grande maioria. Ora, o Datafolha faz presencial, então ele pega com mais clareza esse público. Então é natural que apresente um resultado mais favorável ao ex-presidente Lula. Então, quanto a isso aí, novidade alguma. Hoje a XP apresenta um outro resultado, né, usando a outra metodologia, mas mesmo assim com uma distância em segundo turno bastante confortável ao ex-presidente Lula. Não me parece crível que todos os institutos ajam como um cartel, né, dispostos aí a, de alguma forma, expelir o presidente Bolsonaro.
Não, todos eles estão chegando claramente. Imagina alguém falar isso sobre a mídia, por exemplo, né? A exceção da Jovem Pan, claro. Não, então, a exceção da Jovem Pan, não. O chefe da mídia global não deixa falar mal dela. É aí que está o negócio. O senhor, mais uma vez, vende uma mentira. Não deixa falar coisa mal. que te notabiliza. É o seguinte, quando você fala isso, Constantino, então você está ignorando TV Record, SBT, né? Rede TV, TV Brasil. Me parece que nenhuma dessas seja favorável ao ex-presidente Lula. Marco Antônio. Bem, Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O que eu acho aqui, e a gente vai sempre bater nessa tecla, as pessoas têm, e isso tem que ficar muito claro, as pessoas têm o direito, a prerrogativa de desconfiar de tudo e de todos o tempo todo, Paulo. Quando eu defendo isso, parece que o Constantino fica irritado, incomoda ele. Constantino? Porque ele... Desculpa, Constantino não. Até eu vou te ajudar na correção. Não. Desculpa, Tudo bem, Marco. Sexta-feira. Somos. Vai, Marco. O Piperno, ele consegue, de alguma forma, envidar de maneira autoritária a noção de que você não pode duvidar dos institutos, você não pode duvidar das pesquisas que são realizadas, você não pode duvidar da grande imprensa. E ele quer, né, de alguma maneira, forçar a alcunha de autoritário para quem duvida disso. De fascista, de negacionista, de todos os istas que o pessoal da esquerda tem aí difundido nos últimos anos, como a gente tem visto. Só que a questão é a seguinte até, eu entendo que quando você tem o Datafolha mostrando com uma discrepância tão grande a diferença entre o Lula e o Bolsonaro, e no plano da realidade você não enxerga isso, é um caso muito difícil para o Piperno defender. Mas ele não pode abrir mão agora desses elementos, desse raciocínio, porque senão ele vai expor essa contradição dele. Então ele vai defender isso até o fim. Por isso que a gente fala de cegueira ideológica, de miopia, de uma visão estrábica do mundo. Porque a pessoa ela não pode mais retroagir, senão ela vai... É que nem um castelo de cartas. Tudo que ele defendeu até agora cai, mas cai de uma vez, assim. Porque, de novo, o período pré-eleitoral de pesquisa, primeiro que a maneira como são mensurados, o critério metodológico, a forma como essas pesquisas são realizadas, eu ainda acho que são muito pobres. Ele traz aqui o Fábio Faria como se fosse o quê? Quem aqui é o Fábio Faria? Prova de comunicações. Alguém aqui é o Fábio Faria? Ministro das Comunicações. E o Fábio Faria não pode usar a pesquisa que foi feita naquela época por algum motivo? Se ele acha que a pesquisa foi feita de maneira idônea, porque cada pesquisa também, Piperno, é uma pesquisa. O mesmo instituto ele é idôneo um dia e idôneo no outro. Cada pesquisa é uma pesquisa. Não, você veja, Piperno, que ele usou o dado relativo. A maior aprovação feita por esse instituto. O instituto pode, inclusive, diminuir o número absoluto de aprovação. Ele começa agora, com o ministro de Comunicação, interrogação, o ministro de Comunicação usar uma pesquisa que é favorável ao presidente é só o óbvio que se espera. Agora, isso não prova nada sobre a idoneidade. Eu digo o seguinte, nós não temos a microdata de cada pesquisa dessa, em quais municípios foram feitos, para começo de conversa. Outra coisa, aí vamos para evidências anedóticas, cada um pode falar. Eu não conheço ninguém que foi entrevistado e valeu. Mas eu conheço diretamente 3 pessoas que, à medida que insinuaram que iam votar no Bolsonaro, o cara se mandou. Não computou a opinião dele no Instituto. Isso eu conheço, 3 pessoas. Então, assim, tem coisas estranhas, Piperno. Se você quer acreditar que o cara que não vai às ruas, que faz caravana digital, tem 50% de intenção de votos, você é livre para adotar essa narrativa pipérica. Mas não espere que o público qualificado da Jovem Pan leve a sério isso. Não, e você também, Constantino. Você não pode esperar que as pessoas minimamente inteligentes possam achar que todos os levantamentos tenham esse tipo de erro. Mas é o que a nossa audiência acha, segundo pesquisa daqui que a gente faz. Acha, Constantino. Isso é uma ilusão que vocês tentam repetir todo dia, bate nisso. Quer dizer, vocês repetem todas as teses todo dia. E aí, dá nesse negócio. Bolsonaro, 27%. Serrão. Olha, o que está acontecendo é a polarização. E a pesquisa vem sendo usada, como eu sempre digo aqui, como instrumento de propaganda por ambos os lados. O lado que acredita e o lado que não acredita. Então, a gente está numa polarização. Hoje tivemos no Twitter Trending Topics do Lula, Lula, e tivemos o Trending Topics Bolsonaro vai vencer Bolsonaro no primeiro turno. Então,
quem tem razão nessa história? A razão será descoberta dia 2 de outubro. Infelizmente, ela vai ser descoberta sem uma contagem pública de votos, mas ela vai ser descoberta. E é ela que vai valer, doa ou não. Doa a quem doer. Agora, Paulo, Fala, Marco. A gente pode sim trabalhar o fenômeno das pesquisas como algo que gera algum tipo ou de engajamento ou não por parte das pessoas ou dentro do ambiente político nacional. Então, por exemplo, para uma militância mais aguerrida do Bolsonaro, uma pesquisa que é colocada dessa forma pode gerar uma espécie de motor aí, de motivação para que as pessoas saiam às ruas, para que as pessoas tentem convencer os demais de que esse discurso tresloucado de Bolsonaro genocida, nefasto, tal, é uma bobagem, que isso daí não para em pé. Ou você tem também um outro lado, no meu entender, que eu acho que é o lado que a esquerda aposta mais, que é o do já ganhou, então desista. Já ganhou, então não se motive. Já ganhou, então nem saia de casa. Fique aí, porque a esquerda usa esse meio que esse espírito de triunfo do número alto do Lula, que é ridículo. O Piperno fica batendo nessa tecla, os 44%. Mas isso daí mais, 48. É inacreditável. Então, isso daí é ridículo. Mas eles usam isso como uma forma de instrumento político e de poder para, de alguma forma, dinamitar a ala bolsonarista ou a militância bolsonarista. Pior. Existe método. Vamos olhar para trás. Vamos olhar para trás. Existe método aí. Bolsonaro perde de Haddad por 45-39 no segundo turno, diz Datafolha, 10 de outubro. Pior, Constantino, ainda tem outro detalhe pior. Hoje saiu uma entrevista do presidente do PDT, Carlos Lupe, no Estadão, na qual ele diz que ele não tem capacidade de conter a traição que está sendo feita dentro do partido contra Ciro Gomes. Porque a pesquisa, as pessoas, os pedetistas, os brizolistas do passado estão acreditando na pesquisa que o Brizola não acreditava e eles estão querendo sair fora da campanha do Ciro para poder pular na campanha do Lula. Ou seja, então, esse é um detalhe importante, né, Piper? Claro, é uma jogada. É possível, então, uma desidratação do Ciro. É isso que você está dizendo. Não, o Carlos Lupe apontou isso. Parece que o presidente do PDT fritou hoje, publicamente, a campanha do Ciro Gomes, que eu acho um absurdo, tá? Fala, Piperno. Não, esse é um ponto importante que o Serrão tocou, porque é óbvio que a realidade hoje não necessariamente vai se reproduzir no dia 2 de outubro. Muita coisa vai acontecer, gente pode entrar nessa corrida, a gente pode desistir. Agora, primeiro, é desonestidade intelectual você, por exemplo, dizer que todos esses institutos... Ser acusado de desonestidade intelectual pelo Piperno numa sexta-feira é de lascar. Quais são os municípios? Por que não abrem onde foram os municípios que foram feitas essas pesquisas? Eu não terminei ainda. Eu quero microdados. Eu não terminei. Eu quero microdados. Primeiro que eles não têm obrigação de te dar esses microdados. Mas o TSE tem, eles são obrigados a registrar e a mencionar a cidade. Quem tem? Agora eu quero dizer o seguinte, Constantino. Um parênteses, a maioria das pesquisas registradas no TSE não estão apresentando microdado. Não dizer que era desonestidade intelectual sua. Eu quero dizer o seguinte, que eu, você, o Marco, o Serrão, nós temos todo o direito do mundo de ter dúvidas em relação aos resultados. Tá até aí perfeito. O que eu não me dou o direito é dizer que eles fazem um trabalho ilícito, que eles fazem um trabalho direcionado a esse ou aquele determinado candidato. Piperno, você acha que a imprensa, de forma geral, é imparcial em relação à forma como trata os fatos econômicos ou gerais da política em relação a Bolsonaro? A imprensa, Globo, a Folha, o Estadão, você acha que eles são imparciais? Porque é mesmo que você está dizendo, você está tirando a possibilidade de que essa turma toda tem um viés. Olha só, a forma subjetiva como é feita a pergunta, o município que é escolhido como amostra, tudo isso tem muito impacto, Piperno, é muito fácil manipular. Quem está pagando a pesquisa... Quem está pagando a pesquisa? Primeiro que são coisas diferentes. Segundo... Piperno, vamos junto na Paulista, eu e você, depois de um chopinho, e eu provo pra você que eu olhando ali, escolhendo onde eu vou... Você vai provar. Eu quero vai dar Lula 30, ou Lula 20, ou Lula 50. Perfeito. Piperno. Aí, então eu faço isso fácil. Desde que depois a gente pegue um avião e vá pra periferia de Caruaru pra ver se é a mesma coisa.
Vamos. Não, você não entendeu. Então. Você não entendeu. Eu te mostro resultados diferentes na mesma... no mesmo universo. Agora, isso. Você está me dizendo exatamente isso. Dependendo de onde você escolher fazer pergunta... claro que Posso falar uma coisa? claro Tem uma coisa muito falsa. Por isso que os levantamentos, eles também, Constantino, têm a divisão geográfica e apresentam isso. Peraí. Quanto cada um tem em cada região do país. Tem uma coisa muito falsa. Não. Eu quero saber por município, por bairro. Eu quero saber fácil de outra também. coisa. Você pode pegar mapa eleitoral, Paulo, de vários lugares muito pobres que votam no Bolsonaro. Bom. Essa impressão que a esquerda gosta de transpassar, de que a pobreza é tudo esquerdista, porque é sempre essa retórica demagógica. Mas não se tinha uma usina de bobagem agora. Hein? Isso é. Nossa, você acabou de insinuar isso daí. Vamos lá para algum lugar pobre que... Nesse lugar pobre, as pessoas vão votar na esquerda. Mas, Marcos, sem querer, ele deu o argumento que eu queria. Ele reconheceu que, dependendo do que você escolher onde vai, mas muda o resultado. É por isso... A lógica que você faz a pergunta, a sequência... Até o Datafolha reconhece. Ordem das perguntas pode influenciar as respostas dos entrevistados. Então, pronto, então tudo é muito subjetivo, é muito fácil. Chamar isso de ciência. Chamar Datafolha de ciência é chamar a gestão doriana de científica. Astrologia. É chamar o Paulo Guedes de boa. É chamar o Paulo Guedes de boa. É claro que não é. É um lixo que o povo rejeita. vai virar o astrólogo da PAN. Eu quero dizer o seguinte. Ele vai ler tarô daqui a pouco para prever a eleição. O Paulo, tirando aí a bolha bolsonarista, o Paulo Guedes faz uma porcaria de gestão. Isso é fato. Agora, é aí que está o negócio. Não é consensual, porque a bolha bolsonarista pensa diferente. Agora, é inacreditável que eu vá me convencer de que todos os institutos de pesquisa formem agora um cartel e vamos todo mundo errar. Tipo assim, não é possível que Folha, Globo e Estadão queiram derrubar o Bolsonaro. Não é possível isso, é um cartel da mídia, isso não é razoável. E o cartel em favor, então, hein? Record, SBT, TV, qual outra? TV Brasil, todo mundo. Gazeta do Povo, todo mundo. Quer dizer, pelo amor de Deus. Gazeta do Povo. Um detalhe que salta aos olhos: a maioria das pesquisas não está divulgando no Tribunal Superior Eleitoral a sua parte de microdados, que poderia ajudar a tirar essa dúvida sobre aonde está acontecendo efetivamente a pesquisa. Então, isso aí é um dado para você ficar desconfiado, para você ficar preocupado com isso. Esse modelo de pesquisa nosso, divulgado nesse momento, pesquisa eleitoral muito antecipada, ela beira a leviandade, que ela tem efeito de propaganda. Repito, pesquisa para valer é aquela caríssima que não é divulgada e só é consumida pelos partidos políticos. E nessa, eu garanto para você, Lula não está na frente em nenhuma dessas pesquisas. Garanto para você. Pegando daquele dado que você trouxe em relação à culpabilidade da inflação por parte do presidente da República, independente do número, se a gente possa diminuir esse número ou até aumentar esse número, o que o presidente da República deve fazer para virar justamente esse jogo? Porque o fator econômico é preponderante numa eleição. Pesa. Ele pesa. Não sei se ele é preponderante, mas ele pesa, e essa sua pergunta é muito boa. Aliás, só pontuar aqui que o Piperno, uma vez mais, rodopiou que nem peão. Eu não piei, estou falando de pesquisa, mas eu vou responder isso também. Não, ele não falou sobre inflação no resto do mundo. Então, assim, o Piperno tem que ter pelo menos a honestidade intelectual de virar e falar: se existem 40% dos brasileiros que acreditam que a culpa é do governo, eles estão errados, porque seria ignorar a floresta. Mas nem isso ele vai fazer, porque ele está na narrativa pipérnica de que é culpa do governo. Agora, vamos lá, Paulo. O que o governo pode fazer em termos de comunicação sobre isso? Eu acho que alguma parcela, sim, talvez 20%, 1 em cada 5, por ignorância em economia ou desconhecimento do resto do mundo, acha que está doendo no bolso e a culpa é do governo incumbente, né? É automático, às vezes, para alguns, fazer esse elo causal, ainda que equivocado. Eu acho que o governo tem que tentar se comunicar. É o que ele faz quando ele, por exemplo, lembra sempre da questão do ICMS dos estados, que não querem, que estão lutando contra essa lei que está passando agora para botar um teto. Quer dizer, poderia já começar a cair um pouco o combustível se os estados não fossem tão gananciosos, né? Os mesmos governadores que decretaram lockdown e causaram esse problema todo, né? Então, o presidente tem que investir em comunicação aqui, tentar explicar o que está acontecendo no mundo todo e, de alguma forma, o que aconteceu na pandemia, que tem muito a ver com a situação que estamos vivendo e que o próprio presidente foi contra essas medidas. Ele foi um único. Ele pode pegar os artigos da imprensa acusando ele de não querer fechar tudo.
Isso é ponto positivo para ele, porque esses fechamentos todos não salvaram nenhuma vida e ferraram com a economia. Fala, Marco. Eu acho importante, a gente debateu isso no Opinião, isso que o Constantino falou, quer dizer, as pessoas têm que ter de maneira clara e inequívoca que a inflação ela é consequência de um desastre econômico que foi o lockdown e que foi promovido em vários países. Então você tem fatores exógenos à economia brasileira, que vem de fora. Então tudo que envolve cadeia produtiva, que vem de outros países e que vem de outros lugares, você vai ter sim um efeito. E aqui no Brasil também. Marco, só fazer uma pergunta. Claro. É fácil explicar isso eleitoralmente? Não, de novo, eu entendo um pouco usar exógeno já ferrou, Marco. Não, tudo bem, mas mastigar mais. Mas fatores externos, fatores que estão fora do Brasil e que de alguma forma interferem no preço dos produtos aqui e na nossa, até na qualidade de vida do brasileiro. Agora, tem um ponto, Paulo, que eu acho que é muito mais intuitivo das pessoas e que eu acho que isso daí, se for bem comunicado pelo governo, o negócio vai para frente, que é a responsabilidade desses governadores pelo desastre econômico. Aí você pode colocar dentro do guarda-chuva de desastre econômico toda a dificuldade que a gente está vivendo hoje. Porque se tem uma coisa que o governo federal fez, foram medidas para você atenuar o peso dessa crise em cima da população. Não só os auxílios, né? Esse dinheiro que caiu na conta direto das pessoas, mas uma série de medidas de empréstimo, uma série de reduções da carga tributária de vários produtos e de vários tributos também. Então, quer dizer... Flexibilização da lei trabalhista. Flexibilização da lei trabalhista, enfim, todos esses fatores e elementos contribuíram para o impacto ser mitigado. E os estados não fizeram nada. Nada. O estado de São Paulo ainda pegou dinheiro da União e não reduziu carga. O Dória, por que o Dória derreteu? Por causa disso. Também a população não o pessoal percebe. O Dória trancou todo mundo em casa. O Dória não teve o mínimo de empatia pelas pessoas para reduzir carga tributária. Todo mundo em crise, trancado em casa. O cara é maluco. Então, isso as pessoas percebem. Prova disso foi o derretimento que a gente viu agora, segunda-feira, do Dória. Deixa eu pegar esse ponto, Piperno, que o Marco traz justamente do Dória. Essa ausência em relação à pré-candidatura de João Dória à presidência da República não prejudica o Bolsonaro em relação a esse antagonismo na pandemia? Ou seja, foi culpa dos governadores. Quem é o responsável? Porque antes tinha o Dória. E aí ele justamente fazia um embate muito forte nesse sentido. Agora não tem mais. Isso não prejudica? Não, mas atribuir aos governadores a culpa pelos problemas da economia, essa é a crônica de uma candidatura, da morte anunciada de uma candidatura à reeleição. Desde o início, Bolsonaro não tem a honestidade de assumir erros, ele terceiriza responsabilidades. Então, uma parte é culpa do lockdown, porque os governadores e prefeitos quiseram assim, outra parte é culpa também dos governadores, porque eles não quiseram mexer em ICMS de combustível, e assim vai. Uma parte é do STF, porque ele deu aos governadores e prefeitos as prerrogativas de tomarem medidas. O Piperno vai ganhar um prêmio agora. Você está concordando? Ele está acertando tudo, agora sim, cara. Agora está descrevendo o problema. Não, eu estou descrevendo o que é o discurso bolsonarista. Acrescenta Joe Biden, Banco Central, eu tive um surto de lucidez. Bolsonaro ia matar a gente do coração. Nosso chat aqui foi a loucura com esse seu discurso. Surto de lucidez pipérnica. Por favor. Não, então eu quero dizer... Se ele acrescentar Joe Biden, Putin e bancos centrais do mundo com política muito frouxa, ele tirou 10. Eu dou 10. O professor Consta de economia dá 10. Não, mas Putin eu não sei se você vai me dar 10 ou não, porque o Bolsonaro falou que é amigo dele, que ele é um cara da paz. Isso tem, Deus do céu. Voltando então, não, o Bolsonaro falou isso. Ou seja, vamos apagar isso da história. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Não, então, eu estou tentando falar, que defende. mas eu não consigo, vocês estão interrompendo o tempo todo. Vou tentar falar, caso os senhores me deem a oportunidade, façam esse sacrifício, eu vou tentar falar. Então, mas continua que você está indo bem. Essa é a crônica bolsonarista, ou seja, atribuir a essa turma todas as responsabilidades. Ou seja, eu e Guedes não erramos em absolutamente nada. É tudo culpa dessa turma. Ou seja, a culpa é terceirizada. É óbvio que isso é um engodo. É óbvio que isso é uma falácia e o eleitor não engole. Aonde? É evidente. Aonde está o erro?
Que a culpa é dessa turma toda? Qual foi a grande responsabilidade? O que fez o Paulo Guedes de tão equivocado na economia, na gestão econômica, para produzir esse efeito que temos? Eu quero dizer o seguinte... Ele não conseguiu nem privatizar as empresas que o Congresso está boicotando, mas vamos lá. Essa história de que vai privatizar... Não, privatizar as empresas como sinônimo de melhoria da economia, isso é por sua conta. Né? Mas isso... não é verdade isso? Não. Telebrás... Necessariamente não. Não, algumas do... Quer dizer, não tinha sentido o governo ter uns em Minas, por exemplo. Enfim, privatizou e seguiu a vida, ótimo. O governo privatizou a Embraer, perfeito. Se tornou uma empresa melhor. Agora, Telebrás, não precisa privatizar, por exemplo, a Petrobras, mas isso é uma outra história. Não, eu quero dizer o seguinte. Quando o governo atribui aos governadores essa culpa toda, ele está mentindo. Dizer que o lockdown é a culpa de tudo... É uma mentira, até porque o lockdown também salvou vidas. E outra coisa, o lockdown já ficou lá para trás. Já faz tempo. O mundo andou. E o Brasil não se recuperou disso até hoje. Agora, eu vou dizer um negócio... É no mundo todo. Eu já falei um negócio para você. Todo. Oi? A inflação é no mundo todo. A inflação, recorde sim. de 40 anos aqui nos Estados Unidos. A inflação, recorde de 40 anos. E a inflação, sim, você tem razão nisso. É verdade. A gente não pode tentar iludir as pessoas de que isso não seja... Agora, realmente você tem razão. A inflação, sim. Agora, o desemprego no resto do mundo caiu. Aqui continua alto. Taxa de juros aqui explodiu de 2 para 12, Constantino. 6 vezes mais. Ninguém fez esse movimento no mundo todo. Ninguém fez. Claro, se o Fed fizer isso aqui, quebra o mundo. Ninguém fez. E tá atrasado. Mas então, mas se aumentar em 6 vezes... O mercado acionário é isso. Aqui aumentou em 6 vezes e assim mesmo a inflação continuou disparando. Então isso também é outro erro. E outra coisa, lá atrás eu cheguei a dizer já para você aqui que eu, inclusive, fiquei surpreso com o governo Bolsonaro bem no comecinho, quando agilizou a história lá do Tratado de Livre Comércio com a União, lá com a União Europeia. Falei, isso é importante, Mercosul, União Europeia, fiquei até surpreso. E não andou mais 1 milímetro desde aquele evento em 2019, porque aqui também tem a questão do déficit em relação à questão ambientalista, que a Europa não quer mais se mexer. Então, por que a Europa travou o acordo, Constantino? Greta Pipérnica. Por que a Europa travou o acordo? Fala, por quê? Interesses da turma produtora rural da França, por exemplo. E não tem nada a ver com a questão ambiental daqui. Não. Não tem como. É uma narrativa, não. Aí não, né, Constantino? Esse é o pretexto. Aí não, né, Constantino? Esse é o pretexto, não. Tá aí, o Macron fala isso o tempo todo, a Bélgica fala isso o tempo todo. Claro. Hoje você tá que tá. Só me dá um minutinho. Serrão, por favor. Vamos lá. Essa questão econômica a que o Paulo fez alusão ainda há pouco, eu gostaria de lembrar uma recente entrevista do senador Flávio Bolsonaro ao SBT, na qual ele critica que o governo tem falhas graves de comunicação. A questão econômica, ela pode não ser decisiva nessa eleição, mas ela vai ter um peso maior do que outras questões. Até agora, o presidente Bolsonaro, especificamente, não está fazendo campanha, não está abordando temas necessários para ele ganhar a eleição. Ele está tratando de temas de interesse maior, questão da liberdade, caso Daniel Silveira, urna eletrônica. Esses temas não empolgam o eleitorado em geral. Eles atendem à demanda do grupo específico que já é eleitor do presidente Bolsonaro, vulgarmente chamado pela nossa mídia, pelo nosso consórcio nacional socialista de mídia, de bolsonaristas, tá? Então, esse discurso atende a esse grupo. Agora, o presidente Bolsonaro, na campanha, ele terá, e com certeza fará, o discurso econômico, porque o eleitorado brasileiro, ele é altamente pragmático. Ele quer resultado econômico melhor e isso vai ser decisivo para essa eleição. E até lá, vai haver mudanças na economia. Já tem analista econômico sério revisando para cima as projeções de crescimento econômico para esse ano. Nós estamos tendo um volume de empresas que estão chegando altíssimo para investir pesado no Brasil. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar imposto, isso vai
mudar a realidade. A Câmara está aprovando aí, o Congresso vai aprovar mudança na questão do combustível, sobretudo do diesel. Os estados vão ter que baixar a margem de ganho do ICMS sobre o combustível. Isso vai baixar o preço do combustível e automaticamente também reduz o preço dos alimentos, do transporte, da logística. Os alimentos, depois do período de seca, entram na fase de produção normal, vão também produzir mais e baixar de preço. Enfim, vem perspectivas econômicas não tão ruins para Bolsonaro. Vem o Bill Gates com a varíola do macaco, o Serrão. A turma não mas isso daí não empolga a população não, Constantino. A população quer din-din. E din-din, a economia vai melhorar e esse din-din tem tudo para chegar. Se ele chegar a tempo e Bolsonaro soubesse se comunicar bem, corretamente, focado nessa questão, ele tem grande chance reeleitoral sim. Agora, se não aconteceu ou ele não se comunicar bem, aí pode ter um resultado aquém do necessário.